Existe uma pergunta sobre Tensura que até hoje divide muitos fãs. Por que Diablo é tão obcecado por Rimuru? À primeira vista, a resposta parece simples. Afinal, foi Rimuru quem lhe deu um nome. Foi Rimuru quem o aceitou como subordinado. E foi Rimuru quem transformou seu poder. Mas existe um enorme problema nessa explicação. Ela simplesmente não explica o comportamento de Diablo. Porque depois daquele encontro, ele deixa de agir como um simples servo. Ele passa a antecipar os desejos de Rimuru antes mesmo que eles sejam ditos. Protege seus interesses como se fossem os próprios. Sorri diante de tarefas que qualquer outro consideraria impossíveis. E demonstra uma devoção que parece ultrapassar qualquer obrigação. Isso levanta uma pergunta muito maior. Como um dos seres mais antigos e poderosos daquele mundo decidiu dedicar toda a sua existência a um slime? A resposta não está no nome, nem no poder de Rimuru. Na verdade, ela começou muito antes do primeiro encontro entre os dois. E quando você entende esse detalhe, percebe que Diablo nunca estava procurando um mestre. Ele estava procurando alguém completamente diferente de tudo o que já havia visto. Para entender Diablo, primeiro precisamos entender quem ele realmente é. Muito antes de Rimuru nascer, muito antes dos atuais reis governarem, muito antes da maioria das nações sequer existir, Diablo já caminhava pelo mundo, como um demônio primordial. Ele pertence a um grupo extremamente raro. Seres que existem há tanto tempo que presenciaram incontáveis guerras, impérios surgindo e desaparecendo, heróis sendo lembrados e depois esquecidos. Enquanto muitos imaginam que uma vida tão longa significa acumular cada vez mais ambição, com Diablo aconteceu exatamente o contrário. Depois de milhares de anos, quase nada conseguia despertar seu interesse. Reis. Todos pareciam iguais. Guerras. Sempre terminavam da mesma forma. Pessoas sedentas por poder. Ele já tinha visto incontáveis. Até mesmo os conflitos entre os próprios primordiais deixaram de ser algo emocionante. Era como assistir ao mesmo espetáculo pela 100ª vez. Por isso, diferente dos outros demônios, Diablo deixou de buscar força. O que ele realmente queria era encontrar algo impossível de prever. Algo capaz de quebrar completamente a lógica daquele mundo. E foi justamente nesse momento que Rimuru apareceu. Quando Diablo observa Rimuru pela primeira vez, ele percebe algo que nenhum outro governante possuía. Rimuru simplesmente não se comportava como um rei. Ele não governava pelo medo. Não via seus subordinados como peças descartáveis. Não fazia distinção entre humanos, monstros ou outras raças. Para qualquer observador comum, isso parecia ingenuidade. Mas Diablo enxergava muito além. Ele já havia visto milhares de líderes. Todos começavam com boas intenções. Todos diziam querer construir um mundo melhor. E, cedo ou tarde, acabavam repetindo exatamente os mesmos erros. Mas Rimuru nem sequer parecia interessado em seguir esse caminho. Ele não queria dominar o mundo. Não queria provar que era superior. Não buscava reconhecimento. Seu objetivo era muito mais simples: construir um lugar onde todos pudessem viver. E foi exatamente essa simplicidade que chamou a atenção de Diablo. Porque, paradoxalmente, ela era a coisa mais rara que ele já havia encontrado. É aqui que a maioria dos fãs interpreta Diablo de maneira superficial. Quando Rimuru decide lhe dar um nome, muitos acreditam que aquele foi o momento em que tudo mudou. Mas será mesmo? Pense por alguns segundos. Diablo já era um dos seres mais poderosos daquele universo. Ele não precisava de mais poder. Também não precisava de reconhecimento. Muito menos de alguém para protegê-lo. Então, por que aceitou aquele nome? Porque, para Diablo, o nome nunca representou apenas evolução. Representava confiança. Rimuru entregou algo extremamente valioso sem exigir nada em troca. Não tentou controlar Diablo. Não tentou usá-lo como uma arma. Nem desconfiou de suas intenções. Confiou nele imediatamente. E isso era algo completamente novo. Durante milhares de anos, Diablo viu reis manipularem aliados. Viu governantes descartarem soldados. Viu amizades serem destruídas pelo poder. Mas Rimuru fez exatamente o oposto. Foi naquele momento que Diablo percebeu algo. Talvez aquele slime realmente fosse diferente. Existe outro detalhe que torna Rimuru único aos olhos de Diablo: sua imprevisibilidade. Os maiores estrategistas do mundo conseguem prever como um rei irá agir. Conseguem imaginar suas decisões, suas ambições, seus limites. Mas Rimuru constantemente faz escolhas que desafiam qualquer lógica. Ele poupa inimigos quando todos esperam vingança. Ajuda pessoas sem esperar benefícios. Transforma antigos adversários em aliados. Constrói relações onde outros criariam guerras. Para muitos,
Isso parece fraqueza. Mas Diablo entende algo que poucos percebem. É justamente essa maneira de agir que faz Rimuru conquistar pessoas que jamais seriam conquistadas pela força. Cada decisão muda o mundo ao seu redor, sem que ele sequer perceba. E Diablo passa a observar tudo isso como alguém assistindo ao nascimento de uma nova era. Depois desse ponto, a relação entre Diablo e Rimuru deixa de ser a de mestre e servo. Diablo começa a agir por iniciativa própria. Planeja, negocia, manipula, executa estratégias, sempre pensando no futuro de Rimuru. Mas existe um motivo para isso. Diablo acredita que Rimuru representa algo muito maior do que um simples governante. Ele representa uma possibilidade. A possibilidade de um mundo onde força não define valor, onde diferentes raças convivem, onde alianças são construídas por respeito, e não por medo. Para alguém que viveu milhares de anos observando o mesmo ciclo se repetir, isso era praticamente um milagre. Por isso sua lealdade parece exagerada. Porque ela não é direcionada apenas a Rimuru. Ela é direcionada ao futuro que Rimuru pode criar. Talvez seja por isso que Diablo nunca demonstra arrependimento. Nunca hesita. Nunca questiona suas decisões. Ele já viu reis surgirem. Já viu impérios caírem. Já viu guerreiros considerados invencíveis desaparecerem da história. Mas nunca havia encontrado alguém como Rimuru. Alguém que conquista aliados sem precisar inspirar medo. Que transforma inimigos em companheiros. E que muda o mundo sem sequer perceber o tamanho da própria influência. No fim, o verdadeiro motivo da obsessão de Diablo nunca foi o nome que recebeu, nem o poder que conquistou. Foi a certeza de que, depois de milhares de anos procurando algo realmente novo, ele finalmente havia encontrado uma existência capaz de mudar completamente a história daquele mundo. E talvez seja exatamente por isso que Diablo sorri sempre que olha para Rimuru. Porque ele sabe que não está apenas seguindo um rei, está acompanhando o nascimento de uma lenda.